Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso. Você quer notícia boa, não quer? Eu sei que você quer notícia boa, você tá doido pra ter uma notícia boa. Galera, o Botafogo, ele tá muito próximo, não dá pra cravar, já falei isso pra vocês na edição de ontem, né? Vai ser dia tal, mas o Botafogo tá muito próximo de realmente selar esse acordo no mês de junho com o novo dono de 90% das ações da SAF e vai receber já na próxima semana um aporte importante de 25 milhões de dólares e vai ter uma reunião muito importante com o Lyon para também poder tratar de recebimento de valores que já foram, inclusive no balanço do Lyon, assumidos como dívida, tá? Se não é a paz selada, mas pelo menos é uma forma de Botafogo, Eagle, Lyon zerarem os processos e pelo menos cada um seguir o seu rumo com aquilo que lhe é de direito. A gente tem uma expectativa, uma perspectiva muito positiva em termos de grana entrando. O Michael trouxe na primeira edição, né, o fato de que o Botafogo quer fazer o pagamento de valores referentes às dívidas que colocaram o time no transfer ban da FIFA, e caso não seja possível que na recuperação judicial seja informada a FIFA que não é possível fazer o pagamento antecipado para não furar a fila de credores. Então o Botafogo ele trabalha com duas possibilidades. A primeira, eu quero pagar. Eu posso pagar para tirar o transfer ban? Pagar o Mada, pagar Juan Cruz e tal? Não pode, porque agora na recuperação judicial algumas dívidas estão incluídas lá e precisa seguir a fila de credores. Então informa isso para mim, porque a gente vai protocolar junto à FIFA para que os transfers ban sejam derrubados, né? É difícil, né? Os transfers, vamos falar assim, sejam derrubados, tá? Agora, a notícia mais importante que realmente deve selar esse primeiro momento de a SAF Botafogo já começar a ter uma cara, né, é de fato essa reunião que o Botafogo vai ter com o Lyon, porque algumas arestas ainda não foram totalmente aparadas, né? As primeiras arestas aparadas, talvez as mais difíceis, tenham sido entre o Botafogo e Eagle barra Ares, né, hoje representada pela Cork Gully. Isso já foi feito há mais ou menos 2 semanas, né? Inclusive a gente trouxe aqui num domingo, né? E depois que essa paz foi selada, que houve esse cessar-fogo, ainda houve alguns ruídos, mas no fim das contas houve um entendimento. Para Eagle e para Ares é muito melhor que a GDA assuma, né? Ainda mais agora que o Textor vem com tudo, a Eagle quer ver o Textor fora do negócio, né? E talvez por isso também tenha apressado esse cessar-fogo, essa paz com o social, que vê uma grande oportunidade de passar as ações para um grupo acostumado a cuidar desse tipo de ativo, né, que é o Botafogo hoje. E essa reunião entre a Michele Kang e o João Paulo, ela pode ser o último óbice, a última Bastilha a ser quebrada. E tratando de questões envolvendo devolução de dinheiro, porque a questão do caixa único ela gera uma confusão muito grande. Para o Lyon, o Botafogo deve X. Para o Botafogo, o Lyon deve 2X. Então, existe realmente uma dívida assumida pelo Lyon em relação ao Botafogo. E, no fim das contas, algum valor, não vai ser todo, vamos esquecer isso, no fim das contas, algum valor, um valor considerável, deve ser pago ao Botafogo, certamente aproximadamente ali entre 120, 150 milhões, né, alguma coisa desse tipo, de reais, e mais um aporte significativo que a GDA Luma vai fazer para algumas contratações, para custos de curto prazo. Então o botafoguense hoje ele tem duas certezas nesse momento aqui, que é a chegada da GDA com dinheiro, com aporte inicial, pelo menos para fazer a coisa funcionar, para fazer a roda girar, e as pendências resolvidas entre Lyon e Botafogo.
Tudo no sentido de, ali, né, João Paulo, Kang, Ares, ó, quem gerou o problema todo não tá aqui. Então vamos acertar, vamos deixar tudo assinado, vamos deixar tudo resolvido. Ah, mas é porque o fulano tá entrando com uma ação assim, acessa. Esquece isso, essa ação não vai prosperar, vamos resolver aqui. A FGV, o Tribunal Arbitral da FGV, já decidiu, somos nós, Igor, donos de 90%, eu tô te vendendo GDA, tá aqui, o Lyon tá devendo quanto, vai pagar isso aqui, tá tudo resolvido, todo mundo no 0 a 0, cada um seguindo a sua vida. A Igor com o Lyon, era o que ela queria mesmo, né, se livrar do Botafogo, para eles era um peso, não tinha a consideração que o John Textor tinha pelo Botafogo afetiva, nada disso, né? E no final das contas, enfim, nos últimos anos isso não adiantou muita coisa. E a GDA, o Botafogo segue na GDA. Então, notícias boas. Reunião com a Michele Kang pode trazer uma grana importante para o Botafogo nesse primeiro momento. E na semana que vem, surpreendentemente, quem sabe, né? Essa semana ainda, mas semana que vem é mais certo. A GDA aportando seu primeiro valor no Botafogo para resolver questões também de transfer ban e começar a resolver questões importantes como reforços, né? A coisa se desenhando da maneira como está, eu acredito, tá, que o Botafogo nem faça tantas vendas nesse primeiro momento. Aquelas vendas que realmente são interessantes, né? Tipo, um jogador que já não rende, estão querendo pagar mais do que ele realmente vale. Bom, aí é melhor você vender, né? Traz um substituto melhor e vende esse. É mais novo, né? Vamos falar aqui o Matheus Martins, né? Dependendo do valor que o mercado oferecer para o Matheus Martins, é jogo para o Botafogo negociar. Mas depende muito desse valor, porque o Botafogo hoje não tem um jogador que a gente coloca ali, titular absoluto do lado esquerdo, não tem. É o Matheus Martins, o titular do lado esquerdo. Agora, o Botafogo, é claro, ele está aberto ao mercado. Mas se a situação continuar realmente se desenhando da maneira como está, talvez o Botafogo só venda o Danilo. Talvez o Botafogo só venda o Danilo nessa janela. Porque não vai ter necessidade de vender jogador com os pagamentos do transfer ban, seja via pagamento antecipado, seja via certidão do tribunal para que se informe a FIFA que não é possível furar a fila para pagar, seja também por conta desse aporte da GDA Luma. Bom, torcedor do Botafogo começa a ter realmente uma perspectiva de que o ano de 2026 não será esse desastre que muita gente pintou. Eu também não vou querer iludir o torcedor no sentido de que, vamos brigar por título, vem grana aí, vem contratação, vem isso, vem aquilo. Não, eu acho que é a gente terminar o ano de uma forma digna, honrando todos os compromissos, não deixando de pagar ninguém, não deixando de cumprir os compromissos judiciais no RCE, na recuperação judicial, enfim. E trazendo reforços importantes para cobrir o que deixaram a gente ali de cobertor curto, né? Deixaram a gente com frio no pé. Alexander Barbosa saiu, Savarino saiu o Gregory, até hoje não tivemos um volante, até hoje não temos aí o zagueiro para substituir o Alexander Barbosa, né? Vai ter que ser um zagueiro do mesmo perfil. É importante que o Botafogo, precisamos de um goleiro, a gente já falou aqui que é prioridade, então começa a se desenhar uma perspectiva diferente da que todo mundo pintava para o Botafogo. Por quê? Porque nem todo mundo acompanha o Botafogo como a gente e como você que está ligadinho aqui na programação do GG e de tantos outros canais que vêm se complementando nas notícias, né? Gente, notícias boas, expectativa positiva de que o Botafogo volte a ter grana nos cofres, poder de barganha para negociar, pagando suas dívidas, resolvendo parte do seu passivo na recuperação judicial e, é claro, dando alegria para o seu torcedor, competindo no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.